Galera do curso de Empreendedorismo e Finanças, vou entrar agora um pouquinho para falar sobre as atividades. Agora eu vou entrar bem no foco de como é que as atividades funcionam, qual era o objetivo com relação ao conteúdo. Então, a primeira atividade eu pedi para vocês analisarem paradigmas, né? De um lado, tinham 4 itens, então administração centralizada, gerenciamento, apego a um modelo, evitar e temer mudanças. Do outro lado, vocês tinham administração descentralizada, liderança, melhoria contínua, a mudança é uma constante. Eu vendo as respostas que vocês colocaram dentro do contexto todo, o que eu queria que vocês percebessem? Toda liderança, ela sempre vai enfrentar um cenário e ela sempre vai enfrentar onde ela quer chegar, tá? Existem muitos textos lindos e maravilhosos que dizem, nossa, a liderança tem que ser isso, tem que ser aquilo, e você tem que ser um cara parceiro, e que você tem que deixar o funcionário trabalhar, e que as pessoas têm que buscar os objetivos, e que todo mundo... Beleza, isso é lindo e maravilhoso, só que a encrenca toda é que às vezes você chega num cenário que o mercado de trabalho não te permite, naquele momento, ser o cara mais legal do mundo. Você vai precisar ser um pouco duro, você vai ter que saber administrar as coisas, organizar o processo, para lá na frente você ter essa posição mais descontraída, onde as pessoas entenderam mais como é que é a sua liderança, onde começam a aparecer resultados, né? Eu sempre coloco que a boa liderança não é aquela que é a mais legal, mas aquela que entrega os resultados melhores, tá? E o que eu queria que vocês percebessem aqui? Que quando você fala, por exemplo, de administração centralizada com administração descentralizada, isso é um peso e balança. Aonde deve ser centralizado e aonde deve ser descentralizado. Quando você fala de gerenciamento e liderança, gerenciamento é uma coisa mais técnica, liderança é uma coisa mais de pessoas. Então o que você tem que falar? Que horas que você tem que ser mais técnico e tomar decisões e quando você deve pensar mais em pessoas. A gente escuta muito hoje, principalmente com o Covid, aquele discurso que é as decisões de fim de quarentena serão técnicas, quer dizer, as decisões serão gerenciais. Elas não estão hoje focando em pessoas, né? Isso é um discurso. Ah, isso é certo ou é errado? Não é uma questão dessa, é uma questão de quem toma decisões precisa em alguns momentos ser mais técnico, em outros momentos ser mais focado nas pessoas. Isso é peso e medida, nem é 100% de um lado, nem 100% do outro. Quando a gente entra, por exemplo, num apego ao modelo e melhoria contínua se as pessoas trabalham 10 anos fazendo aquele modelo, chegar e dizer do dia para a noite agora muda tudo, vai gerar um problema grave na sua empresa. Então assim, é criar uma cultura de que nada tem que ser daquele jeito para sempre e as próprias pessoas perceberem com o tempo que a melhoria contínua é necessária, tá? E por último, evitar temer a mudança e a mudança é uma constante. As pessoas tendem, o ser humano tem isso e vocês também tendem a isso. E eu vou dar até o exemplo. As pessoas tendem a buscar a zona de conforto, a virar e falar, não quero mudar. Eu tenho certeza que todos vocês podem estar sofrendo com relação à aula online. Por quê? Porque tirou vocês da zona de conforto. Quer dizer, eu acordava a tal horário, ia lá pro etapa, passava o dia inteiro na etapa, voltava para casa, dormia e eu tinha minha rotina. A partir de agora eu estou em casa, eu preciso acordar, eu preciso assistir a minha aula, é um outro formato, eu ainda tenho que me adaptar a isso daí e obviamente isso te incomoda. Mas isso também pode trazer um super resultado positivo para você. Tá? Você de repente pode aprender a como render melhor dentro de casa, como estudar melhor dentro de casa, como economizar tempo e distância de lugares. Então, por exemplo, hoje já tem uma tendência super grande no mercado de trabalho que várias pessoas estão falando, cara, home office não é uma coisa tão ruim quem se adaptou bem. Será que eu preciso ir para a empresa todos os dias? Ou será que é possível alguns dias eu trabalhar de home office? Eu vou economizar trânsito, eu vou estar dentro de casa, eu vou poder comer uma comida de repente mais saudável, eu vou poder ter mais tempo para mim. Né? E isso não é uma questão de trabalhar menos, é pelo contrário, às vezes você pode até trabalhar mais, tá? Então as pessoas têm medo de mudança. Então, para a mudança ser uma constante, isso tem que ser uma cultura. Você precisa fazer com que as pessoas entendam que esse processo vai acontecer naturalmente, tá? Eu acho que a resposta ideal, quando eu fazia comparativo, e assim, alguns chegaram perto, outros ficaram mais afastados, era esse, como é que eu faço o balanço para que as pessoas se movimentem da coluna da esquerda para a direita, mas de uma maneira segura, de uma maneira onde a empresa continue atingindo resultados, onde todo mundo esteja confortável. E o segundo, eu pedi para vocês avaliarem o livro, né, O Monge Executivo, onde tinha os 5 tópicos de vontade, amor, serviço, sacrifício, autoridade e liderança. Aqui é bem simples, eu vou ser bem ágil, né? Dentro do livro ele coloca o seguinte, o primeiro passo para ser líder é ter vontade de ser líder. Se você não quer ser um líder, você automaticamente não vai atingir. Pode ser que você não queira e de repente as pessoas queiram que você
acaba se tornando um líder e aí automaticamente você tem essa vontade porque você foi, pô, vai, né? E tem gente que é natural, eu quero ser líder, tá? O segundo passo da liderança, depois da vontade, você precisa gostar de pessoas. Então não adianta você ser líder se você odeia estar com os outros. Quer dizer, você precisa ser aquele cara que quer escutar, que quer entender, e não é aquele cara que quer impor, que quer ficar colocando, que não quer ouvir, que os outros têm que te obedecer, têm que te respeitar. É o contrário, você tem que querer ouvir, tem que querer entender o que está acontecendo. É muito mais ser parceiro e gostar das pessoas do que impor o que você quer. O terceiro, você vai ter que fazer sacrifícios pelos outros. Ou seja, não é um lance, liderança não é um lance de você faz o que eu quero. Na verdade, eu faço por vocês o tempo todo, né? Então, às vezes, você vai ter que deixar de priorizar a tua vontade para priorizar o das outras pessoas. Às vezes, você vai ter que entender que não é da forma que você quer, porque você vai ter que respeitar que o que os outros estão fazendo tem que ser daquela forma. É o lance que eu brinquei da melhoria contínua e das pessoas com medo da zona de conforto. Mas eu vou ter que entender que agora as pessoas estão com medo da zona de conforto. Não adianta eu criar muita coisa nova. Eu preciso mudar o mindset delas, tá? E aí, a partir desse momento, você atinge o que a gente chama de autoridade, tá? A autoridade é algo que é dado a você, é algo que você consegue que as pessoas te sigam por vontade própria. Elas querem te seguir porque elas confiam em você, não é porque você é o chefe delas ou porque você foi imposto como líder. Simplesmente elas te seguem, elas falam, cara, você tem razão, a gente vai por o que você está colocando. Elas respeitam a sua opinião. E alguém fez um comentário num dos trabalhos que ele comparou com poder, né? E existe realmente esse jogo. Autoridade, as pessoas te seguem por vontade própria, em resumo, e poder é quando eu imponho, as pessoas são coagidas a me seguir sem ter vontade própria. Ou seja, quem manda aqui sou eu, é para fazer desse jeito e ponto final. Lembrando que no peso e medida de liderança, às vezes é necessário usar poder, às vezes autoridade. Quando a gente fala de liderança de pessoas, aí esse é o melhor modelo. Não é usar poder, é usar autoridade, tá? E aí automaticamente você atinge a liderança. Quando eu coloquei o vídeo do Terry Tate, era justamente para trazer esse lado de poder, né, onde uma pessoa é super cobrada, então aquele vídeo era uma piada, obviamente, mas era um vídeo onde cobrava-se muito as pessoas, que o cara ficava brigando e que ninguém podia fazer nada, então um ambiente super agressivo com sigam as regras, muito mais focado em poder, né, em imposição, e obviamente tudo que eu pedi para vocês lerem do livro Monge Executivo era super focado em, cara, como é que a gente trabalha para liderar pessoas e como é que eu me preocupo com pessoas. Tá? Então eu acho que um grupo só que foi mais, deu uma confundida um pouco, os outros grupos foram bem perto, não perto, mas tipo, chegaram nesse ponto que eu queria que chegassem. Eu coloco assim, não é escrever exatamente o que eu falei, mas ter o mesmo mindset, a mesma mentalidade que eu estou tendo. Tá? Eu acho que a minha aula tem muito essa pegada. Galera, se alguém tiver dúvida, manda no grupo do WhatsApp sobre esses comentários que eu respondo em cima. Tamo junto, daqui a pouco vem mais conteúdo aí. Valeu!